Olá! Hoje a gente vai mergulhar no modelo de gestão que, olha, tem mais de 100 anos, mas que continua sendo o grande segredo por trás do sucesso de muita empresa por aí. Sabe, já parou para pensar nisso? O que de verdade separa uma empresa que cresce, que prospera, daquela que, bom, simplesmente some do mapa? Pois é, a resposta, pode acreditar, quase nunca está na ideia genial, naquela coisa de eureka! A diferença está na força, na disciplina do processo de gestão. Mas a notícia boa é que tem um modelo para isso. Um tipo de mapa, sabe? Testado e aprovado pelo tempo, que ajuda a transformar boas ideias em resultados de verdade. E essa história toda começou com um cara chamado Henry Fayol. O interessante é que ele não era um acadêmico desses de escritório, não. Ele era um engenheiro que ali, no calor do momento, desenvolveu esse método para salvar a própria empresa da falência. É a prova de que as melhores teorias às vezes nascem da necessidade, né? E foi desse sufoco todo que nasceu o famoso ciclo PODC. Uma sigla que parece simples, mas que guarda as 4 funções que o Fayol considerava o coração da gestão. P de planejar, O de organizar, D de dirigir e C de controlar. É um ciclo, sabe? Uma coisa viva que nunca para. E o fluxo faz todo sentido, olha só. Primeiro, planejar. A gente define para onde vai. Depois, organizar. A gente arruma a mochila, pega os recursos para a viagem. Aí vem o dirigir, que é guiar as pessoas, que são a parte mais importante de tudo. E por fim, controlar. A gente olha o mapa, vê se está no caminho certo e ajusta a rota se precisar. Parece simples, né? Mas na prática, é muito poderoso. E aqui tem um ponto que é super importante a gente entender a diferença. Pensa na construção de uma casa. A administração seria o arquiteto, sabe? Aquele que desenha a planta, que sonha com a casa pronta. Já a gestão, essa é o mestre de obras, que está lá no dia a dia garantindo que cada tijolo seja colocado no lugar certo. O PODC é exatamente a ponte que conecta o sonho do arquiteto com a realidade da obra. Então, que tal a gente abrir esse ciclo e olhar cada uma dessas engrenagens de perto? Como é que elas funcionam na prática? Bom, tudo começa, claro, pelo planejamento. E olha, planejar não é tentar adivinhar o futuro, não. É sobre construir o futuro. É aquela hora de sentar, definir metas que sejam desafiadoras, mas que dê para alcançar, e desenhar os caminhos para chegar lá. É o alicerce de tudo. E um planejamento bem feito é quase um trabalho de detetive, sério. Tem que mergulhar nos dados, sabe? Entender o que o mercado está falando, analisar a economia, definir metas de vendas que a gente consiga medir e criar um marketing que fale a língua do público. O segredo aqui é esse, se guiar por dados e não só pela intuição. Ok, com o mapa na mão, chegou a hora de organizar. É a fase de, literalmente, arrumar a casa. A gente pega aquele plano que estava no papel e dá corpo para ele, sabe? Dá os músculos, as ferramentas para ele virar realidade. Na prática, organizar é o quê? É desenhar o organograma, deixar claro quem faz o quê, é botar na ponta do lápis quanto de grana, de gente, de material a gente tem, é criar processos claros para ninguém ficar batendo cabeça e, claro, trazer a tecnologia para o jogo, com ferramentas que ajudem todo mundo a trabalhar melhor. E agora a gente chega na terceira função, dirigir. E essa aqui, olha, é a mais humana de todas. É o coração do ciclo, porque vamos combinar, um plano genial e uma organização perfeita não servem para nada se as pessoas não estiverem a fim de fazer acontecer. Dirigir é a arte de inspirar mesmo, é dar feedback direto, constante, mas não para ficar caçando o erro, e sim para ajudar a pessoa a crescer. É falar da missão da empresa de um jeito que todo mundo sinta que está no mesmo barco, remando junto. E o mais importante é confiar no time, delegar de verdade, dar autonomia. É bem aqui que o chefe vira líder. E para fechar o ciclo, a gente tem a função de controlar. Mas muito cuidado aqui. Controlar não tem nada a ver com microgerenciar, com ficar no pé de todo mundo. Pensa de novo no capitão do navio. Ele não fica mexendo no leme a cada segundo, mas ele está o tempo todo de olho na bússola e no mapa para ter certeza de que o navio não saiu da rota. Para fazer esse controle bem feito, a gente precisa de fatos, de dados. É coletar as informações do que foi feito, usar métricas para avaliar o desempenho de forma objetiva, sem achismo. É analisar de cabeça fria o que deu certo e o que precisa ser ajustado. E é essa análise que vai deixar o próximo ciclo ainda melhor, começando um novo planejamento muito mais inteligente. Tá, legal. Mas e daí? Para que ter todo esse trabalho? Na prática, como é que esse ciclo se transforma em resultado de verdade para uma empresa? Os benefícios são tipo um efeito dominó do bem. Uma empresa mais eficiente gasta menos, desperdiça menos. Com menos incêndio para apagar todo dia, a liderança consegue tomar decisões mais inteligentes, com base em dados e não no desespero.
E como é um ciclo, isso acaba criando uma cultura de estar sempre melhorando, o que deixa a empresa muito mais forte para lidar com esse mercado maluco que não para de mudar. Isso não é papo de livro não, tá? Vamos ver um exemplo da vida real. Uma indústria metalúrgica que estava com um problemão de produtividade e resolveu usar o Pod-C para virar o jogo. E o resultado? Olha esse número, 25%. Foi o que eles conseguiram reduzir no tempo de preparação das máquinas. E como eles fizeram isso? Simplesmente aplicando os princípios de planejar melhor o fluxo de trabalho e organizar as coisas de um jeito mais inteligente. Isso é dinheiro no bolso, né? É ganho de produtividade e lucro na veia. Mas aí fica aquela dúvida, né? Num mundo que fala de agilidade, de startup, de inteligência artificial, uma teoria de mais de 100 anos ainda faz sentido? Ainda é relevante? O mundo de hoje é, sem dúvida, muito mais rápido e complexo. E a gestão hoje em dia exige uma virada de chave. A gente precisa parar de só reagir, sabe? De só apagar incêndio. A gente tem que começar a antecipar as coisas, a prever os problemas, sair da reação e ir para a antecipação. E é justamente aí que a gente vê como o Pod ainda é genial. Os pilares dele, planejar, organizar, dirigir e controlar, continuam sendo a espinha dorsal de qualquer negócio que dá certo. A grande mudança, a grande virada de hoje é que a gente aplica esses princípios colocando as pessoas no centro de tudo. O lado humano, as habilidades de liderança, isso não é mais um plus, é o motor que faz a empresa andar. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão, para levar para o dia a dia. O jeito que a gestão é feita na empresa hoje, tá só no modo bombeiro, apagando os incêndios do presente, ou tá de verdade construindo as pontes para o futuro? A resposta para essa pergunta, bom, ela pode definir tudo.